Boa tarde Adriana, boa tarde Léo, boa tarde Janaína e a você que nos assiste pela tela da TV Horizonte, na transmissão simultânea no canal 30.1 e na América FM nos 107,1, Cultura M também, 830 kHz. Está no ar o Rede Notícia, meio-dia, 1 minuto, Janaína. Boa tarde, André, boa tarde a todos. Gente, esse assunto que a Adriana e o Léo acabaram de falar vai ser tema daqui a pouco do nosso Rede Notícias, esse anúncio de investimentos milionários da Copasa para a limpeza da Lagoa da Pampulha e o anúncio também de um barco turístico na Pampulha a partir de dezembro. Aí a pergunta que a gente faz, tem coragem? Eu não. Eu também não tenho, não. Com a qualidade da água atual e com tudo que a gente está vendo até por aí, tem que mudar muito. Mas isso vai ser tema para o nosso segundo bloco aqui do Rede Notícia. Agora, em Belo Horizonte, 12 horas e 2 minutos, e a gente abre o Rede Notícia falando do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia Geral da ONU. Como é tradição, o Brasil abriu os trabalhos da Assembleia Geral da ONU em Nova York. E no discurso duro e contundente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou por cerca de 18 minutos, abordando tanto questões internas quanto temas internacionais. Sem citar diretamente o presidente norte-americano Donald Trump, Lula criticou as sanções arbitrárias e unilaterais, de acordo com o presidente, impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Disse que o mundo assiste a um avanço do autoritarismo e afirmou, não haver justificativa para medidas desse tipo contra instituições e a economia brasileira. Vamos ver e ouvir. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo depois de 2 décadas de governo ditatoriais. Em seguida, Lula lembrou a recente condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de aliados por tentativa de golpe, destacando que pela primeira vez em 525 anos de história, um ex-chefe de Estado foi punido por atacar a democracia. Segundo Lula, não há pacificação sem justiça. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. O presidente do Brasil também destacou que o país saiu do mapa da fome e reforçou que pobreza e desigualdade são inimigas da democracia. Lula também criticou a desigualdade de gênero e a criminalização dos migrantes. Ao falar das Big Techs, alertou para riscos e potencialidades e citou a nova legislação brasileira que busca proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. Lula também foi duro ao tratar do Oriente Médio, classificando como genocídio a situação em Gaza. Defendeu o reconhecimento da Palestina como Estado e alertou que seu povo corre risco de desaparecer. Sobre a América Latina, disse que a região vive um momento de polarização e instabilidade. Defendeu o diálogo na Venezuela, paz no Haiti e chamou de
inadmissível a inclusão de Cuba na lista de países que patrocinam o terrorismo. Na agenda ambiental, afirmou que o combate às mudanças climáticas deve estar no centro das discussões da ONU. Propôs um conselho internacional para monitorar as ações e cobrou metas mais ousadas de redução de gases poluentes. Logo depois de Lula, quem discursou foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também como é tradição na abertura dos discursos da Assembleia Geral da ONU. No momento em que estava fazendo seu discurso, Trump disse que vai se reunir na próxima semana com Lula para discutir as retaliações impostas ao Brasil após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a fala, Trump exaltou o seu governo e criticou a própria ONU. Disse ter tido uma química excelente com Lula e a quem descreveu como um cara muito agradável. Disse ainda: tivemos uma boa conversa e combinamos de nos encontrar na semana que vem, se isso for do interesse dele. Mas ele parece um cara muito legal. Na verdade, ele gostou de mim e eu gostei dele. E eu só faço negócios com pessoas de quem gosto. Quando não gosto, eu não faço. Vamos ouvir a fala em inglês de Donald Trump. I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Donald Trump tinha acompanhado o discurso de Lula pelo telão e logo após a fala do brasileiro, os dois se encontraram rapidamente, trocaram cumprimentos e conversaram de forma breve. Esse foi o primeiro encontro entre os dois presidentes desde que voltaram ao poder. Lula em 2023 e Trump agora em 2025. E também foi a primeira vez que o presidente norte-americano se referiu diretamente a Lula em público, durante um discurso em que tratava do tema das tarifas comerciais. Fontes do governo brasileiro confirmaram a reunião, mas não esclareceram se vai ser presencial ou por telefone. A declaração acontece em meio ao clima de tensão, né, entre os dois países desde julho, quando Trump anunciou tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. 12:09. Ainda no discurso de Trump na Assembleia Geral da ONU, o presidente dos Estados Unidos disse que o Brasil enfrenta o tarifaço para a exportação porque tem problemas, segundo Trump, abre aspas, de corrupção judicial, censura, repressão e perseguição a políticos. Fecha aspas. Essas tarifas mais altas aplicadas pelos Estados Unidos para a importação de produtos brasileiros estão em vigor há cerca de 50 dias. E neste período, especialistas já falam de alguns efeitos para a economia mundial e principalmente a brasileira, que você vai acompanhar agora na reportagem do Giovanni Rodrigues. Vamos ver e ouvir. Desde a posse do presidente norte-americano Donald Trump em janeiro deste ano, que o cenário econômico mundial se tornou mais adverso diante da guerra tarifária causada por ele. Os aumentos desde abril nas alíquotas de alguns produtos para países que vendem aos Estados Unidos têm mexido com a economia, segundo este especialista. A elevação da tarifa de importação do governo norte-americano faz com que os produtos entrem nos Estados Unidos de forma mais cara. A corrente de comércio dos Estados Unidos com o mundo tem reduzido por conta dessa política e todo o movimento de incerteza que é gerado pelas políticas econômicas em geral do governo Trump faz com que o mercado financeiro fique mais reticente em investir em papéis norte-americanos, seja das empresas ou seja do Tesouro norte-americano. Esse movimento ele é global e faz com que as moedas se valorizem em relação ao dólar e o real entra nesse conjunto de medidas.
nesse mesmo movimento. Nesta semana, no Brasil, a moeda norte-americana ficou abaixo de R$ 5,30, o menor valor registrado desde junho de 2024. Além disso, a gente também tem um efeito interno de elevação da taxa Selic, né, da taxa de juros Selic. Ela está num patamar bastante alto e isso também faz com que a economia brasileira, né, atraia investimento externo por conta do diferencial da taxa de juros brasileira em relação à taxa de juros internacional em geral, fazendo com que o real aprecie em relação ao dólar e em relação a outras moedas. O aumento das alíquotas de importação imposto pelo governo norte-americano ao Brasil estão em vigor desde o começo de agosto. De lá para cá, produtos que tinham os Estados Unidos como principal destino, como frutas, carnes, café, acabaram ficando no mercado interno, o que pode fazer com que os preços caiam a médio e longo prazo aqui no país. Desde agosto, as exportações brasileiras para os Estados Unidos já registraram queda de mais de 18%, se comparado com o mesmo mês do ano passado. E também a valorização do real ao longo do ano faz também com que os produtos brasileiros fiquem mais caros em dólar, o que reduz a competitividade no mercado americano e também explica um pouco da queda da exportação do Brasil para os Estados Unidos. O IBGE registrou queda em agosto nos preços de alimentos, que pode ter sido causada pela maior disponibilidade de alguns produtos, como tomate, com produção de quase 14%, manga 18,40%, café moído queda de 2,17% e mamão quase 11%. Ainda de acordo com o Instituto de Estatística, o menor envio de produtos brasileiros para os Estados Unidos pode ter contribuído para a oferta maior desses alimentos aqui no Brasil, ajudando a baixar esses preços. Repórter Giovanni Rodrigues. Senadores dos Estados Unidos protocolaram na última quinta-feira um projeto de lei para derrubar as tarifas aplicadas por Donald Trump sobre produtos brasileiros, mas ainda não há data prevista para a votação. O projeto foi apresentado por 5 senadores, sendo 4 da oposição e 1 do mesmo partido de Trump. Em comunicado conjunto, eles afirmaram que as tarifas contra o Brasil podem elevar os preços de alimentos e prejudicar a economia norte-americana. 12h13. A Justiça criou um site para conectar o grupo 123 Milhas, a clientes, fornecedores e ex-funcionários e assim facilitar um possível acordo entre as partes, já que o processo de recuperação judicial, com o maior número de credores no Brasil, quase 800 mil pessoas, ainda está em tramitação. Acompanhe os detalhes com a Gabriela Salles. Em uma audiência administrativa, a juíza da primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte, Cláudia Helena Batista, apresentou a nova etapa do processo de recuperação judicial do grupo 123 Milhas. Foi apresentado um site onde os credores terão que se cadastrar para serem conectados às recuperandas na tentativa de facilitação de um acordo na própria plataforma. As propostas serão feitas no site com a fiscalização dos administradores judiciais e os credores podem decidir pelos valores apresentados, se aprovam ou não. Se a gente conseguir ali filtrar a maioria dos créditos, a fase de contencioso vai ficar muito mais fácil de ser realizada, porque a fase do contencioso, aqueles que não estão da área, ele é quase um processo. E nós precisamos resolver, o juízo precisa resolver praticamente todas para chegar à fase que é a aprovação do plano. No site, o credor vai criar um login e na página que será aberta para fazer a inserção dos dados, como, por exemplo, qual a origem do crédito, se foi compra de passagem, venda de milhas, duplicatas, no caso de fornecedores, contrato de trabalho e se for ex-funcionário. Também será inserido qual a empresa, 123 Milhas ou Max Milhas. Atenção no preenchimento do formulário. Não vão somar, tem que ressaltar isso bem, não somar os créditos, pegar todas as relações jurídicas que teve com as recuperandas,
somar e fazer um pedido só. O fato de estar dentro desta plataforma não é, de forma alguma, uma imposição ao credor ou uma determinação do juízo ou dos administradores. É algo absolutamente opcional, mas que vai trazer um ganho muito grande no futuro. Repórter Gabriela Salles. 4 homens foram presos na tarde desta terça-feira pela Polícia Militar no bairro Salgado Filho, região oeste de Belo Horizonte, em uma casa onde funcionava um laboratório de drogas clandestino. No local, com os suspeitos foram encontrados R$ 134 em dinheiro, 3.864 pinos de cocaína, 15 quilos da mesma droga pura, 334 pés de maconha, 12 barras de pasta base de cocaína e um extenso material para a dolagem da droga. Os militares chegaram até os suspeitos e os materiais apreendidos com a ajuda de moradores da região. A casa onde a droga foi encontrada era toda adaptada para o cultivo, armazenamento e preparo da droga, especialmente maconha e cocaína. A ocorrência foi encerrada na Polícia Civil. Ainda nas notícias policiais, 3 homens, um de 31, outro de 29 e outro de 25 anos, foram presos nesta terça-feira pela Polícia Militar por participar de um assalto violento de canetas emagrecedoras em uma farmácia no bairro Nova Pampulha, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nas imagens capturadas por câmeras de segurança da farmácia, que você pode ver no nosso site, no nosso YouTube, também no canal 30.1 da TV Horizonte, é possível ver os suspeitos rendendo os funcionários do estabelecimento e os conduzindo para os fundos da farmácia, onde os medicamentos de interesse dos bandidos estavam armazenados. Os medicamentos roubados, têm alto valor no mercado farmacêutico. 2 dos suspeitos foram presos em São José da Lapa, também na região metropolitana de Belo Horizonte. Os homens foram localizados pela Polícia Militar com a ajuda de câmera de segurança do estabelecimento. Os militares conseguiram identificar a placa de uma moto que foi utilizada no assalto e o endereço de registro da motocicleta. Ao chegar no endereço, 2 homens foram encontrados. Um dos suspeitos se entregou prontamente, assumindo ter participado do assalto. O outro suspeito tentou fugir, pulando sobre as residências, mas foram alcançados pelos policiais. Com os 2 suspeitos foram encontrados as 21 canetas emagrecedoras e 2 armas de fogo. O terceiro suspeito de envolvimento no assalto foi localizado no bairro Xangri-Lá, em Contagem, também na Grande BH. O indivíduo tentou fugir em uma motocicleta, mas bateu de frente com uma segunda viatura da PM, que era utilizada como suporte na ocorrência. Ele foi conduzido a uma UPA para atendimento médico e depois levado com outros 2 comparsas para a delegacia da Polícia Civil em São José da Lapa, onde a ocorrência foi finalizada. Agora em Belo Horizonte, 12h19, a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre um anúncio de investimentos milionários da Copasa para a limpeza da Lagoa da Pampulha. E ainda, falando de Pampulha, a Prefeitura de Belo Horizonte afasta o servidor apontado pela Polícia Federal como operador financeiro em um suposto esquema de fraudes em contratos de licitação para a limpeza do espelho d'água da Lagoa da Pampulha. 12h19, vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o nosso Rede Notícia em transmissão simultânea pela tela da TV Horizonte no canal 30.1, na América FM 107,1 e também na Cultura M nos 830 kHz. Você não baixou ainda nosso aplicativo Vox? Então entra lá na sua loja de aplicativos, na Play Store, na Apple Store e baixa o Vox para você ver, ouvir tanto a América FM como também a TV Horizonte, onde e como você quiser. Agora em Belo Horizonte, 12h23. O governo do estado de Minas Gerais anunciou um investimento para a limpeza das águas da Lagoa da Pampulha. Quem acompanhou esse evento agora pela manhã é o Giovanni Rodrigues, que está ao vivo em um dos cartões postais da nossa cidade, da nossa capital mineira, num dia muito bonito. E além dos investimentos, Giovanni, tem uma história aí que nós vamos ter um catamarã, um barco turístico para passeios na Lagoa já no final do ano. E aí a pergunta que eu te faço,
Tem coragem, Giovanni? Boa tarde. Boa tarde, André. Exatamente isso, viu? Olha, eu vou esperar, André, a primeira remessa aí de 80 pessoas, primeira remessa aí, passear nesse barco. Aí depois eu vou avaliar as questões de segurança para ver se eu vou ter coragem ou não, viu? Você falou muito bem, nós estamos aqui nesse cartão postal da nossa cidade de Belo Horizonte, e foi anunciado hoje pelo governador, pelo vice-governador Matheus Simões e também pela secretária de Estado de Cultura e Turismo, a Bárbara Botega, que em dezembro, viu? Em dezembro deste ano, os visitantes poderão contar com um barco de turismo. O barco será um catamarã, o André falou muito bem, né? Esse catamarã terá capacidade de 80 pessoas, e o barco catamarã, gente, são aqueles barcos com madeiras amarradas, né? E eles ficaram bem conhecidos no século XVII, século XX. A tecnologia foi difundida na Europa no século XVII, século XX, com a capacidade de 80 pessoas, e são barcos bem acessíveis e eficientes para a navegação. Olha só, sobre essa questão desses barcos, né, aqui na Lagoa da Pampulha, os investimentos dessa construção dos decks e também do acesso para embarque e desembarque podem custar aí R$1 milhão pela Lei de Incentivo à Cultura. André e Janaína, nessa coletiva de hoje foi anunciado pelo vice-governador Matheus Simões investimentos da Copasa para a preservação da Lagoa da Pampulha. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui hoje para o anúncio de mais uma etapa dos investimentos que estão sendo feitos pela Copasa, fruto desse esforço que é conduzido pelo Ministério Público Federal e que envolve as prefeituras de Contagem e de Belo Horizonte para garantir o retorno da Lagoa da Pampulha àquilo que ela foi projetada para ser. Um espelho d'água limpo, turístico, que possa ser aproveitado pela cidade toda. Por que isso é importante? Belo Horizonte, com esse investimento, está chegando a 100% de rede coletora na cidade. Nós não temos problema de coleta de esgoto na bacia que alimenta a Lagoa da Pampulha, a bacia do Onça e do Sarandi. Todo o esgoto aqui tem condição de ser captado. O vice-governador ressaltou ainda sobre a revitalização da Avenida Otacílio Negrão de Lima, que vai receber mais de 2 quilômetros de asfalto. Olha, e serão criadas também 740 novas ligações de esgoto aqui em Belo Horizonte e Contagem, sendo 270 na comunidade Guarani Kaiowá, Travessias, e 11.240 metros de redes coletoras, sendo 10.306 metros em Contagem e 934 metros em Belo Horizonte. Essas obras permitirão o alcance de 100% de cobertura na bacia com redes coletoras em BH e 99,5% em cobertura em Contagem. Nessa terça-feira, a Polícia Federal fez uma ação sobre a Operação Otacílio, em que a Polícia Federal investiga crimes ambientais e fraudes em licitações relacionadas ao tratamento das águas aqui na Lagoa da Pampulha. O vice-governador, ele também falou sobre isso. Vamos acompanhar. Nós tomamos muito cuidado ontem de verificar se havia qualquer tipo de correlação do problema e da investigação que está sendo feita pela Polícia Federal com os investimentos que nós estamos fazendo. Não há nenhuma relação. Aquela é uma investigação sobre um investimento da Prefeitura, que não guarda relação nem com o governo do Estado, nem com a Copasa. Os nossos níveis de controle são muito rigorosos em termos de uso do dinheiro da Copasa e dinheiro do Estado. Temos um acompanhamento dos órgãos de controle externo, então eu estou muito tranquilo com relação a isso. Espero, como eu espero em todas as investigações sobre corrupção, que os culpados sejam presos e afastados em definitivo do convívio público. André e Janaína, vou devolver para vocês aí essa pergunta, viu? E vocês vão ter coragem aí de passear nesse barco? É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Giovanni. Obrigado, Giovanni. Eu vou esperar mais um tiquinho, né? Eu também espero. Mas como tem gente que vai para Veneza e diz que o cheiro lá não é dos mais agradáveis, né? Lá não é chique. Eu vou ficar em terra firme mesmo.
Olha só, gente, ainda falando sobre essa questão da Pampulha e a operação de ontem, foi publicado no Diário Oficial de Belo Horizonte dessa quarta-feira a dispensa de Ricardo de Miranda Aroeira. Ele era chefe da Diretoria de Gestão de Águas Urbanas da Prefeitura de Belo Horizonte. A exoneração foi assinada pelo prefeito da capital, Álvaro Damião, e acontece um dia após a ação da Polícia Federal, que aconteceu numa operação que investiga fraudes em processos licitatórios para o tratamento das águas da Lagoa da Pampulha. Ricardo de Miranda Aroeira, como eu disse, era diretor do órgão ligado à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura desde agosto de 2015. Está aí nas imagens e o afastamento dele tinha sido pedido pela Polícia Federal à Justiça. No lugar do Ricardo, assume Leandro César Pereira, de forma interina, conforme publicado no Diário Oficial dessa quarta-feira. Ricardo, ele é apontado por investigações da Polícia Federal como agente financeiro em um esquema de fraudes em licitação e na execução de contratos para a limpeza das águas da Lagoa da Pampulha. Segundo a Polícia Federal, a Prefeitura pagou aproximadamente 7,5 milhões de dólares pelo serviço, que emprega técnicas de biorremediação combinada com sequestro de fósforo para a limpeza, técnica cuja eficácia também está sendo investigada. Ainda segundo as investigações, a gestão dos recursos foi de responsabilidade da Diretoria de Gestão de Águas Urbanas da Prefeitura de Belo Horizonte. A pedido da Polícia Federal, a Justiça determinou o bloqueio de mais de R$440 mil em contas em nome de Ricardo Aroeira, que, segundo as investigações, teria realizado transações bancárias suspeitas para um pagamento de vantagem indevida. Durante a operação, os agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão, um deles na Diretoria de Gestão de Águas Urbanas na Prefeitura da capital. Lá foram apreendidos documentos e também computadores. É bom lembrar que Ricardo e Leandro, aliás, que foi entrevistado aqui pela gente no Rede Notícia em maio desse ano, foram 2 dos agentes públicos municipais que tiveram pedidos de indiciamento feitos no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da Câmara Municipal sobre fraudes no tratamento das águas da Lagoa da Pampulha no ano passado. Segundo o relatório final da CPI, Ricardo Aroeira foi acusado de cometer os crimes de improbidade administrativa, crimes contra o ordenamento jurídico e o patrimônio cultural, prevaricação, corrupção passiva, falsidade ideológica, falsificação de documento público, estelionato, entre outros. Já Leandro César Pereira, que foi entrevistado no Rede Notícia no dia 28 de maio e é atualmente o secretário municipal de Obras e Infraestrutura da capital, ele foi apontado pela CPI como responsável de admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei e frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Ontem, pelas redes sociais, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União Brasil, afirmou que mantém total transparência com todos os órgãos do Estado. Hoje, nós questionamos a Prefeitura de Belo Horizonte, está aí na sua tela, inclusive, o tweet feito pelo Álvaro Damião, dizendo que passou para todos os secretários, dizendo que as condutas irregulares de servidores devem ser apuradas sem qualquer obstáculo nas investigações. Nós fizemos um questionamento hoje à Prefeitura de Belo Horizonte sobre quais foram os motivos que levaram à dispensa de Ricardo Miranda de Aroeira e à nomeação de Leandro César Pereira. Mas até agora nós não recebemos resposta. E perdão, não somente desse caso. Infelizmente, de uns tempos para cá, todos os questionamentos feitos pelo nosso jornalismo têm tido uma demora um pouco demasiada em relação a do que outros veículos têm, quando alguns deles nem sequer são respondidos. A pergunta que a gente tem a fazer é por quê? Porque se Rede Notícia e o jornalismo da Rede Catedral de Comunicação tem demonstrado as coisas que estão acontecendo na cidade, não dá para a gente entender. Agora, uma coisa tem que ser colocada. Breve
e rápida. Esses 2 servidores públicos, o que foi exonerado e o que estava acima dele e que assume o cargo dele, no momento que foram para a CPI, ficaram calados. Quem cala, consente. Agora, 12h33, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente conversa com o deputado federal Padre João, do PT. É daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos com o Rede Notícia. Agora a gente vai começar a conversar com o deputado federal, Padre João, do PT, 12h37. Padre, obrigado por o senhor ter atendido o nosso convite, estar aqui conosco, nesse momento tão emblemático para o nosso país. Ontem, o presidente Lula esteve na Assembleia Geral da ONU e um dos pontos do discurso dele foi justamente a questão da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, por conta dos crimes atribuídos a ele na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Primeira vez que uma pessoa é definitivamente punida por uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, na história toda do Brasil. Não é só ex-chefe de Estado, não, é literalmente por participar de uma tentativa de golpe de Estado. Hoje, o Senado Federal está fazendo uma blindagem, a PEC da blindagem, dizendo não dá. Quanto tempo que o senhor já está de mandato lá em Brasília, deputado? Então, saudação. Boa tarde, antes de tudo. Boa tarde, André, Janaína. Alegria, né? Estar aqui com vocês, TV Horizontes, também nas rádios, né? E, olha, eu tive 2 mandatos aqui na Assembleia Legislativa. 2 mandatos aqui na Assembleia. Então, eu fui eleito em 2002. E agora estou no 4º mandato em Brasília. Então, quer dizer, o senhor já tem pelo menos 12 anos de Câmara, né? Com mais 2, 14. Você imaginou que há algum tempo a gente veria uma disfarçatez tamanha de parlamentares de tentarem bloquear e se blindar contra a corrupção, como a gente viu a Câmara votando vergonhosamente a aprovação dessa PEC da blindagem, deputado? Primeiro, por esse tempo todo da política, né, desde 2003, a gente sempre via também uma política que você tinha divergências de opinião, mas era respeitosos uns com os outros. Acho que o primeiro problema que a gente tem enfrentado da política nos últimos tempos é a hostilidade, o ódio, o desrespeito, ou seja, não respeitar as diferenças. Depois, tentam normatizar o crime, né? Ou seja, em vez de fazer um debate amplo com a sociedade, se quer mudar uma legislação, mude. O legislador ele tem esse direito. Agora, discutindo, ou seja, a constitucionalidade, a legalidade, a juridicidade e com participação. Isso é próprio da democracia. Agora, fazer as coisas atropeladas, na calada da noite e num pragmatismo, ou seja, fazer uma alteração na lei ou da Constituição com um endereço muito resumido, né? Ou seja, para atender interesse, hoje a gente não pode falar a questão dessa minoria, mas de pessoas bem identificadas. Esse é um grande equívoco da legislação, porque tudo que foi votado na Câmara é uma vergonha, a situação é vergonhosa, né? Porque se o judiciário tivesse atropelado todo um processo, mas não foi o caso. Não foi o caso. A PEC da blindagem, porque, na verdade, Janaína, olha, acho que nós estamos com 3 matérias complexas, porque foi a da blindagem na Câmara, a anistia, mas o risco agora, que é importante essa oportunidade que vocês me dão aqui, é de discutir também a dosimetria, porque eles estão querendo, como houve uma reação muito importante, por isso parabéns ao povo que foram para as ruas e para as redes. Acho que hoje a gente tem 2 espaços de militâncias que um não pode desvalorizar o outro, desmerecer o outro, que é as ruas, a participação de fato, no olho, e também nas redes sociais. Esta reação popular ela foi muito importante, só que algumas lideranças que têm nome, então, como eles viram já uma reação, eles já iniciaram esse processo desde a semana passada. Michel Temer, Aécio Neves e Paulinho da Força. Diga-se de passagem que o primeiro
a contestar as eleições, que não aceitou o resultado das urnas, depois da história das urnas eletrônicas no Brasil, o primeiro a criar uma campanha contra as urnas e não respeitar o resultado foi o Aécio. Quando foi derrotado pela Dilma, né? 2014. Porque começou a comemorar o resultado e de repente virou, e ali ele entrou com a ação contestando o resultado naquela época. Não teve sucesso e foi o protagonista do golpe. E entrou, inclusive, com uma outra ação pedindo a impugnação da chapa Temer-Dilma, que só foi votada depois, e com o voto de Minerva Dilma Mendes salvou o mandato de Michel Temer. Não pode esquecer disso, não. Para ver onde que está o embrião da contestação das urnas. Depois, a extrema-direita pegou essa pauta, né, e foi aprofundando com fake news, né? Eles aprofundaram com dados falsos e tudo. Então, o Aécio Temer e o Paulinho da Força continuam articulando, continuam trabalhando com cada bancada de partido, dizendo que a dosimetria, ou seja, reduzir as penas, pode ser uma pauta de conciliação, porque o país tem que vencer essa polarização, não sei o quê. Como assim? Nós estamos tratando de princípios, né, constitucionais, legais, e de um pragmatismo que nós não podemos. Então, ou seja, a PEC da blindagem está sendo sepultada agora no Senado, né? Acho que já tem um parecer. Já tem um parecer na Comissão de contrário. Justiça. E pela linha das discussões, vamos derrotar a PEC da blindagem. Depois, acho que o mesmo caminho vai da anistia, né? O risco que corre é de tentar construir um texto intermediário, mas que tem endereço certo. Por quê? O alvo principal que a gente está percebendo, a todas as forças e as energias de uma maioria ali, está para acobertar o crime, sobretudo de parlamentares, de quem está na política. Então, ao lado maior, de fato, era da anistia, era a PEC da blindagem, que aí ela iria conciliar, porque atendia também uma parte grande do centrão, né, e outros interesses ali pragmáticos, e agora tenta essa da conciliação. Então, é importante que a sociedade esteja atenta ao que está passando. Em vez de focar o projeto de lei para tentar mediar, o presidente da Câmara ontem colocou na pauta o da redução do imposto de renda, então já está na pauta desde ontem, né? Que essa é a matéria que interessa o povo. O padre, aí que eu vou chegar a uma pergunta. O senhor acha que diante desses últimos posicionamentos da Câmara, eles vão falar lá desde o motim, né, na volta dos trabalhos, a ocupação da mesa diretora, que aquilo dali ainda está rolando para saber o que vai acontecer com aqueles deputados e tudo que vem se sucedendo. Você acha que fica arranhada a imagem da Câmara dos Deputados? O senhor, como deputado federal, parlamentar que é, ao circular pelas ruas, você sente essa pressão e sente esse descrédito por parte da população brasileira? Sinto nas ruas e nas redes. Eu vou sempre insistir nas redes. Porque as redes e são o próprio outro ponto, presidente da Câmara também apoiar todas essas PECs agora, incentivá-las também, né? Eles viram que estavam na lama. Para sair da lama, o presidente com alguns outros ali ao redor dele, trazem o imposto de renda, que é zero, que paga zero até 5 mil, mas que tem aquele desconto até 7.300. Faz com que os ricos paguem mais. Para sinalizar para o povo. Pautou pelo menos 3 daqueles que ocuparam, ou bloquearam os trabalhos da Câmara durante, bem dizer, uma semana. Sim. Os trabalhos foram comprometidos durante uma semana. Ocuparam a cadeira do presidente. Então, puniram 3, estão já no Conselho de Ética, e vetou a liderança do Bolsonaro. Então, o dia de ontem, ele foi um marco, de certa forma, com algumas atuações, tanto na Câmara, o Hugo Mota tentando corrigir, acho que não só arranhão, mas de sair da lama, sinalizando para o povo, ao pautar esse projeto numa garantia de que será votado na semana que vem. Então, está na pauta de ontem, a pauta de hoje,
e para ser votado na semana que vem. E, ao mesmo tempo, ele vetou a indicação do Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Então, ele dá uma sinalização também para as ruas, né, nessa linha. E ainda, então, foi um dia ruim para a família Bolsonaro, porque, ao mesmo tempo, a atuação do Lula muito firme, né, na Assembleia Geral da ONU. Um recuo categórico do Trump, que recuou. Recuou, de certa forma. Fato. Quando ele lê um discurso que não foi elaborado por ele, mas na espontaneidade, ele abre as portas para um diálogo com o presidente Lula. Eu não me iludo com isso, porque até na verdade, e também não vou acreditar que o Lula recue em relação de abrir mão da soberania, de ingerência, que eu entendo que o Brasil tem um protagonismo também, teve desde o BRICS, e a importância que é ainda ir avançando nessa relação com a Rússia, com a Índia, com a China, com a África do Sul e o Brasil, porque só esses 5 países do BRICS é a metade da população do mundo. Embora os Estados Unidos sempre se colocou como o dono do mundo e com ingerência em diversos países, então esse recuo do Trump é importante. Então foi um dia muito ruim para a extrema-direita, porque acho que foi derrota aqui no Brasil e que hoje acho que avança essa derrota com a votação no Senado, mas também no cenário internacional, a posição do Brasil, ela foi assim, o centro das notícias do mundo inteiro. O filho do Bolsonaro até tentou justificar, falando que o Trump ali naquele momento foi cínico, né? Falando que ele agiu ali de uma forma para tentar amenizar a situação, iludir um pouco, que na semana que vem, quando tivesse esse encontro, ele ia fazer igual ele fez com o presidente da Ucrânia, ia tentar humilhar o Lula na Casa Branca, ia ter isso também. Mas já estão falando que enquanto vai ser por telefone, pois né? O Itamaraty já está alinhando tentando que essa amenizar, conversa vai ser por telefone. É porque todo mundo conhece o temperamento também do Trump. Por isso que eu também disse que eu não me iludo, mas que foi um marco a sinalização dele de forma espontânea, do jeito que ele é muito... É ele. Então, quando ele fala também, da né? química, então ali teve uma situação pessoal. E também uma coisa que a gente tem que colocar aqui, por fora não rebaixando a figura do Volodymyr Zelensky, que é realmente um líder do seu país, enfrenta um momento difícil, mas uma coisa é conversar com o Zelensky, outra coisa é conversar com a investidura do Trump, que um ex-presidente norte-americano, Barack Obama, chegou a colocar como o cara, né? Chegou, inclusive, a ser ventilado durante uma época, quando Lula estava fora da presidência da República, inclusive para ser o secretário-geral da ONU, se falar no nome do Lula. Padre João, que a gente precisa ir para um intervalo, na volta eu quero que o senhor fale como que o senhor acredita que tudo isso que está acontecendo pode ter respingo lá na eleição no ano que vem? Pode ser? Pode ser. 12h49. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta no Rede Notícia, 12 horas e 53 minutos. Voltamos à conversa com o deputado federal, Padre João, do PT. Na vinda do intervalo, na saída para o intervalo, a gente perguntou o que o senhor acha que tudo isso que está acontecendo pode respingar na eleição do ano que vem. Porque algumas pessoas diziam, até essa questão do tarifaço, o Lula estava de farol baixo, muito pressionado, questão de inflação, a questão da fraude do INSS, e tudo isso revigorou o Lula. A gente vê nos discursos um Lula completamente diferente do que a gente está vendo. Em compensação, a extrema-direita que achou que ia nadar de braçada, né, nisso tudo, está tomando surra de gato morto, como diria no ditado popular, e o gato nada de miar e só continua apanhando. O senhor acha que isso acaba garantindo um protagonismo para o Lula na próxima eleição, ou a calma com o andor que o santo é de barro? Não só ele, mas os apoiadores também, né? Para o campo progressista, esse campo à esquerda. Eu acredito que sim. Acredito que o cenário mostra que virou o jogo, né? Então, estão ganhando. Acho que Lula ganha. Agora é manter e avançar com as políticas sociais, ou seja, fazer a entrega, porque houve uma retomada de muitas políticas e programas. Então, tem chance do Lula sair bem já no primeiro turno. Agora,
Qual que é o grande desafio, Janaína? Qual que é o grande desafio? O Lula sempre mais ousado. E a pessoa vai ficando... O Lula vai fazer 80 anos agora em outubro. A pessoa vai ficando também impaciente, quer pressa para resolver as coisas. Qual que é o grande gargalo? Desde quando, para esvaziar o governo da Dilma, a Câmara iniciou com as emendas impositivas e que foi só crescendo. Positivas, depois de positivas enquanto bancada, enquanto de comissão. Então, esvaziou o orçamento do Poder Executivo. Por isso que, acho que a chance do Lula, da reeleição do Lula, é bem óbvia e reafirma uma liderança em nível internacional, mas o desafio é o Congresso. O atraso do nosso país é o Congresso. Então, acho que a sociedade tem que entender quem que está lá a serviço próprio, a serviço de si mesmo, a serviço de fato da bandidagem, né? De uma autoproteção, de desvalorizar e esvaziar não só o poder executivo, que vem sendo esvaziado desde o governo Dilma, mas agora do executivo, do judiciário. O ataque ao judiciário. Então, há uma ofensiva da extrema-direita, inclusive com eleições de senadores, para ter impeachment, para caçar mandato também ali do judiciário, entendendo que é uma perseguição a eles e que eles não entendem que estão resguardando a Constituição. Resguardando a Constituição, a verdadeira justiça. Então, a sociedade tem que entender quais são os deputados também que estão nessa linha, esvaziando os programas, esvaziando Minha Casa Minha Vida, esvaziando a alimentação escolar, esvaziando o próprio Bolsa Família, recursos que poderiam estar indo para o SUS e que não está indo, e é pulverizado nas emendas, num sentido muito mais para privilégios próprios, uma educação pública de qualidade. Só com Lula já temos mais de 100 novos institutos federais, mas estão com dificuldades. Deputado, mudando um pouco de assunto, mas um outro assunto também muito importante que eu queria abordar com o senhor. Semana passada explodiu aquele caso da Operação Rejeito, né? Um esquema bilionário da mineração, de licitações, de várias pessoas envolvidas, altas pessoas do alto escalão. E o senhor já vem defendendo essa causa da nossa mineração, da proteção da mineração há muitos anos, né? O senhor já defende isso, eu acompanho o trabalho do senhor. Como é que o senhor vê essa operação, todo esse caso que repercutiu, um esquema bilionário, bilhões que tem envolvido nesse caso da operação que foi deflagrada na semana passada? Então, Janaína, André, veja, a gente vem lutando com essa questão da atividade minerária desde 2003. Eu fui autor recuperando um projeto de lei da então deputada Maria José Arraes, né, que era do cheque calção, que era uma maneira que tivesse toda a atividade minerária, tinha que ter um fundo ali exclusivo para qualquer problemas como este ou outro de um acidente, ou até mesmo de um crime, pudesse recobrir de imediato os problemas até depois a empresa ressarcir o próprio fundo, mas que a gente atenderia de imediato. É um crime absurdo, que teve pessoas de alto escalão do governo do Estado, o governo Zema, que ficou calado durante muito tempo. Então, junto com o deputado Leleco, ali no Botafogo, nós já tivemos mais de 3 vezes. Nós tivemos uma romaria ali ano passado, para mostrar ali o crime que estava acontecendo. Então, ou seja, já vinha acontecendo um crime ambiental, patrimônio arqueológico, uma gruta foi soterrada ali, uma gruta grande, né? E além do dano social, onde tem agricultura familiar, atividades sustentáveis. Então, essa operação Rejeito, ela mostra que o aparato do Estado, e ali, em vez de garantir desenvolvimentos e atividades sustentáveis e a proteção ao meio ambiente, estava a serviço de criminosos. Então, é o braço do Estado, né, que deveria ser fiscalizador, de acompanhar. Então, é muito importante essa prisão. Eu não tenho dúvida de que tem gente grande. Foi gente grande presa, porque era do órgão, mas que tem maiores. Teve um ex-deputado estadual preso. E outra coisa também, né,
Padre João, teve ex-delegado da Polícia Federal, ex-diretores nacionais da Agência Nacional de Mineração, quer dizer, é um negócio que entra para tudo quanto é lado, né? Ao poder... IFAM. Quer dizer, é um poder de barganha, gente que foi coordenador do IBAMA em Minas Gerais, é um poder de barganha, um poder de submissão a essas empresas e esses criminosos, que é uma coisa absurda. A política está sendo contaminada desde muito tempo, contaminada pelo poder econômico. E dentro dos poderes econômicos que tem maior força na política, contaminando, é de um lado a mineração, comprando licenças, atropelando todo um processo de direito minerário, burlando a lei, fragmentando as atividades, mas concentra tudo depois de uma grande empresa, só para facilitar o processo. E o outro setor econômico é o próprio agronegócio. É diferente da agricultura familiar. Se você soma a agricultura familiar, que dá em torno de 10% do PIB, com mais o turismo, sabe quanto que dá o turismo no PIB? A participação é de 7%. E poderia ser muito maior, 7%. Né? Agora, a mineração é 3,5%. Passa como atividade minerária fosse a salvação. Verdade que Minas Gerais tem a importância das minerais, né? Mas não pode ser predatório. Tem que respeitar. Quando que nós vamos ter força política na Câmara Federal, dentro do Código da Mineração, para colocar que é de interesse e de utilidade pública o direito à água? Olha para você ver, até hoje nós não superamos isso. A atividade minerária no Brasil ainda se torna de interesse público, de utilidade pública. Isso poderia até justificar quando nós tínhamos as estatais, mas não justifica isso hoje mais. Ainda bem a Polícia Federal atuando. Você sabe que o deputado Leleco, hoje nós temos uma fusão do mandato federal e estadual, Padre João e Leleco, no projeto Juntos para Servir, estava sendo também monitorado. Então, vários juízes monitorados. É uma coisa absurda a ousadia desses criminosos. A ousadia. Por isso que estamos lá presos em segurança máxima. E essa investigação, ela continua. Creio que tem mais políticos envolvidos nesse processo e tem que ser punidos no rigor da lei. Obrigado, Padre João, pela sua presença aqui. Infelizmente, nosso tempo já encerrou. Te agradecendo e te convidando, deixando as portas abertas à Rede Catedral de Comunicação Católica para a sua presença e a sua atuação e sempre falar aqui com a gente. Então, eu agradeço também essa acolhida, me coloco à disposição para a gente falar de uma agenda positiva da nossa atuação. Eu sou autor da Lei da Agricultura Urbana e Perurbana, nossa luta em relação à alimentação saudável. Eu coordeno a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Combate à Fome. Ou seja, nós temos toda uma agenda que é de interesse do povo. E é essa agenda que a gente precisa ter mais força popular e política para a gente mudar, ter leis mais justas que vão ao encontro do povo para garantir dignidade. Obrigado. Obrigado, Padre João. Ficando por aqui o Rede Notícia, né, Jana? É isso mesmo. Só reforçar aqui, segue a gente lá no YouTube, Rede Notícia TVH. Já somos mais de 6.200 inscritos, viu? Conto com você.